sorte, né? Vocês estão perdendo algumas aulinhas. Vocês viram que terça-feira que vem a gente não tem aula, que a FAG ela vai adiantar o feriado do dia do professor, que seria na quinta, vai adiantar para terça. Então, vocês não vão ter aula segunda e terça. Então, a nossa aula online vai igual continuar na quarta-feira, que daí a gente vai né, dar sequência aí ao nosso conteúdo. Então, hoje, vamos fazer a correção das atividades que vocês fizeram na aula passada. Eu nem corrigi aqui ainda para vocês, que eu não tive tempo, então eu vou corrigindo com vocês, tá? Vou colocar aqui, depois eu posto lá mais bonitinho. Mas, enfim, então a primeira questão, acho que as 3 primeiras, elas foram mais tranquilas, né? Porque elas eram de descrever, então vocês conseguiram se embasar aí no material para desenvolver as questões. Acho que a 4, que era um pouquinho mais complexa, que era para vocês colocar se era ativo, passivo ou patrimônio líquido, as contas. Então, vamos lá. O que são ativos? Expliquem com suas palavras. O que vocês entenderam como ativos? Peraí, professor. Espera aí, que eu fiz arquivo também. São os bens, os ativos são os bens ou direitos, e como exemplo aí temos os estoques, os que no caso eles, a gente está usando ele, né, que nem as máquinas, implementos, até que a gente tem, é o que gera dinheiro ali na hora. Isso aí, exatamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, os ativos são todos os nossos bens e direitos que auxiliam no desenvolvimento da atividade. Eles podem ser ativos circulantes, que são dinheiro, que são valores monetários, né? Melhor colocar recursos monetários, rapidamente conversíveis em dinheiro. Então, o que é isso? Recursos monetários, né, rapidamente conversíveis em dinheiro. Então, aí no nosso ativo circulante, nós temos caixa e banco. Caixa e banco são dinheiro aí de imediato para a gente, disponível para a gente. Porém, no nosso ativo circulante, nós temos o estoque, que é uma coisa que está o tempo inteiro circulando, né? Uma mercadoria que está o tempo inteiro sendo comprada e vendida. Então, grãos são o nosso estoque, venenos, os nossos estoques, adubo, o nosso estoque. Então, é aquilo que nós precisamos para desenvolver aí a nossa atividade, para desenvolver o nosso produto. Então, o que mais pode ser estoque? A gente falou bezerro, enfim, né? O novilho, se for aí na atividade pecuária, por exemplo, tá? Então, é tudo aquilo que nós precisamos, o que nós estamos o tempo inteiro utilizando para desenvolver a nossa atividade. Por que a gente fala que um estoque ele é rapidamente conversível em dinheiro? Porque nós precisamos dele para desenvolver a atividade, para daí sim nós termos receita, ou seja, para nós vendermos o nosso produto e daí nós termos receita, que é o pagamento do nosso cliente pelo bem que a gente oferece para ele, pela comercialização do nosso bem, seja ele aí, né, carne, bovino, enfim, ou produto aí em relação à colheita, né, nossos produtos agrícolas, então, falando. Então, ou também o que mais pode ser um ativo circulante? Duplicatas a receber, clientes a receber, tá? Então, é um valor que ele é um recurso financeiro, mas que ele ainda não está disponível na nossa mão em forma de dinheiro. E que ele é rapidamente conversível em dinheiro. Por quê? Porque geralmente nós temos aí clientes que pagam de 1 em 1 mês, 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Então, que não demora um tempo maior do que um exercício social. O que é um exercício social? 12 meses para fazer com que aquele bem ou aquele direito se transforme em dinheiro para nós, tá?
Então, os ativos são os nossos bens e direitos que auxiliam no desenvolvimento da atividade. Eles podem ser ativos circulantes, que são recursos monetários rapidamente conversíveis em direito. É que eu vou colocar, por exemplo, caixa, banco, duplicatas a receber, estoque e etc. Tá? E ainda, eles ainda tem-se o ativo não circulante, que são os nossos bens que auxiliam na produção da nossa atividade. Que pode ser, então, a nossa terra, silos, tratores, máquinas e equipamentos, edificações em geral. Então, é tudo aquilo que é um bem que nós temos, mas que ele não tem o intuito de se converter rapidamente em dinheiro. Os bens, eles foram adquiridos para ter vida longa na nossa empresa, para ter vida longa na nossa atividade. Então, hoje eu compro um trator. Eu não vou pensar no trator igual eu penso num carro que eu tenho aí, né, que em 5 anos eu já vendo, porque senão ele vai dar problema. Trator, geralmente, a gente fica muito tempo. Compro uma maquinária, eu fico muito tempo com aquele maquinário dentro da minha empresa. Eu construo um silo, eu faço manutenção dele para ter bastante tempo, ele na minha empresa funcionando da melhor forma. Então, ele não tem o objetivo de ser rapidamente conversível em dinheiro. Ele tem o objetivo de melhorar as nossas técnicas, melhorar o desenvolvimento da nossa atividade, tá? Por isso que eles são chamados de ativo não circulante, porque eles não são conversíveis em dinheiro de forma rápida. Eles auxiliam todo o processo de captação de recursos da nossa empresa, porém, ele não tem o objetivo de se tornar recurso monetário igual aos nossos ativos circulantes. Ficou claro isso aí para vocês, pessoal? Tranquilinho. Beleza, depois eu vou colocar isso aqui em slide para postar lá para vocês. Eu não tinha postado ainda mesmo, porque eu não tive tempo de desenvolver hoje à tarde. Eu pensei, eu vou corrigir junto com eles mesmo. Então, vamos lá. Conceitue bens e direitos de uma propriedade rural. Então, fala aí para mim, Matheus ou Gabriel, o que vocês colocaram como bens de uma propriedade rural? Vixe, Maria, bastante coisa, hein? Fala para mim uma ou duas. São bens tudo que possui valor econômico e que pode ser convertido em dinheiro. Isso, e você não citou um exemplo aí para mim de bens? Imóveis. Isso. O mais? Eu coloquei praticamente só isso, sabe? Dinheiro, capital. Não sei se entra junto nisso aí. Capital é lá no patrimônio. Na verdade, todo tipo de patrimônio, né? Isso. E você, Gabriel? Eles podem ser divididos em dois, né? Tem os tangíveis e os intangíveis. Os intangíveis, isso. Os tangíveis são aqueles que a gente pode tocar, então, que é o caixa, o estoque e o terreno. E os intangíveis são os imateriais, no caso, marcas, patentes, os software que eu uso no sistema da propriedade. Isso aí, exatamente. Então, aqui, se a gente fosse falar agora, vamos começar conceituando o primeiro bem de uma propriedade rural. O que é o bem de uma propriedade rural? Então, vamos colocar aqui o terreno, né? A terra, vamos colocar aqui, que a gente chama também de capital fundiário, que a gente viu lá no mês passado. Então, tudo aquilo que nós temos para explorar. O nosso principal bem numa atividade rural é a terra, devido que por meio dela que eu vou plantar, tá? Terra, então, o que mais pode ser? Silos, o que mais pode ser? Meu estoque de insumos, né? Caso eu tenha aí uma atividade agrícola, eu vou ter aqui grãos, vou ter o que mais? Vocês podem me falar mais? É transgênico que fala para veneno? Transgênico, na verdade, é a espécie da semente, né? É o quê? É o que eles modificam na semente, daí semente transgênica que fala.
Tipo soja, tá. milho. Então, eu vou colocar aqui, transgênicos. Eu sou bem ruim nessa parte, gente. Ó, o Matheus que sabe aí. Fala aí, Matheus. Veneno que fala assim, Matheus, mesmo? Positivo. Positivo. Veneno, Isso que eu acertei, professor. Isso mesmo. Tem frescura, não. Insumo, mais insumo que a gente pode colocar, adubo. Adubo, fertilizante. Fertilizante. Agrotóxico. Na verdade, é o veneno que você escreveu ali. Em vez de colocar veneno, é agrotóxico, mais bonitinho. Veneno, coisa feia. Veneno de cobra. Então, ó. Tem veneno de cobra, gente? Vocês usam veneno de cobra? Não, tá doido. Nas plantação? Não. Específico pessoa, específico homem. Ei, gente, porque lá em Marechal tem bastante, sabia? O pessoal sempre conta pra gente. Tem, lá no escritório do meu pai, a gente faz muita contabilidade para área rural. Aí o pessoal vai lá e conta pra gente, o produtor rural vão lá e falam que, na verdade, eles não podem matar, né? Certo, teria que chamar alguém da prefeitura, lá do IAP, para dar um jeito. Mas eles matam e jogam na estrada para fazer de conta que alguém atropelou. Você tem escritório, professor, em Marechal? Tenho, Priebe Contabilidade, lá do lado da opção NET. Vou deixar uns cartão meu lá, então. Pode deixar. Fala que você é meu aluno, meu pai adora, pode ir lá. Fica Então, de trabalhar, só fica conversando. Aí eu chego lá, tem um monte de coisa para fazer. Tô brincando. Tá na idade, tem que conversar mesmo. Trabalhou o tempo dele. Então, tá. Então, de uma forma geral, o que nós temos de bens na atividade agrícola, né? Na nossa atividade rural. Então, terra, silos, estoques. Aí aqui a gente colocou insumos, caso a nossa atividade fosse voltada aí para a parte agrícola. Mas agora, se fosse voltada para a parte pecuária, nós teríamos estoque dos nossos animais. Então, a gente chama de novilho, como mais a gente chama dos animais pequenininhos? Novilho, gente, esqueci o nome agora. Eu também. Bezerro, o que mais? Novilho, bezerro, tem vários, os pintinhos, a gente chama de pintinho mesmo, Matheus? Pintinho. Os pintinhos que vem, né, vem direto lá em Marechal, ele vem direto da Copagril. A Copagril traz eles para daí deixar lá dentro das estufas lá, que eu nem sei o nome. Os aviários. Dos aviários, para eles crescerem e depois eles vendem de novo para a Copagril. É isso aí. Né? Então, esses são o estoque de uma atividade pecuária. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Que o estoque, por exemplo, se a gente estivesse falando de uma empresa comercial, vamos dizer aí, uma empresa de confecções seria malha, seria fio, seria botão. Então, para quê? Porque são estoque voltado a desenvolver o produto final, que seria comércio de roupa aí, né? Desenvolvendo fábrica de roupa. Aqui, como a gente está falando de atividade de propriedade rural, nós temos que pensar qual que é o enfoque da minha atividade. Se é só agrícola, ou se é agrícola e pecuária, ou é só pecuária. Então, o estoque vai ser aquilo que vai desenvolver o meu produto final. Então, aqui no caso da pecuária, os novilhos, os bezerros, os pintinhos. No caso do estoque de uma atividade agrícola vai ser grãos, transgênicos, adubo, fertilizante, agrotóxico. Então, tudo aquilo que vai ajudar a minha plantação a se desenvolver, para depois eu fazer a colheita e vender o meu produto final. Deu para entender isso? Positivo. Então tá, então aqui agora, isso a gente estava falando dos bens. Deixa eu colocar aqui na frente. Bens. Então, os bens, toda vez que a gente pensar em bens, a gente vai pensar neles, podemos pensar neles tangíveis e intangíveis, tá? Então, aqui nós temos bens tangíveis. Agora, a gente fosse falar dos bens intangíveis, aqui nós teríamos, por exemplo, marca, patente, deixa eu pensar o que mais. Software que vocês utilizam, né, para desenvolver o controle aí da atividade. Também o que pode ser usado como bem intangível. Vamos dizer que você use uma tecnologia de ponta aí para os seus aviários, alguma coisa nova.
tá? Então, essa tecnologia de ponta, ela também pode ser chamada de um bem intangível, tá? Não é um bem que eu posso pegar, mas é alguma coisa que me ajuda. Por exemplo, vamos tratar aí, lá em Marechal, a gente fez um estudo, na verdade, quem fez o estudo foi a Itaipu, a gente serviu aí de teste com aquele negócio do biodigestor. Então, o biodigestor para produzir energia, enfim, né, para as áreas agrícolas aí. Então, isso também pode ser algo intangível, pode ser um bem intangível. Por mais que o biodigestor a gente visse, sabia como funcionava, mas a energia em si, né, o resultado do biodigestor era algo intangível. Tá? Opa! Então, aqui nós temos os bens. E agora, o que são os meus direitos? Os direitos são algo que eu já paguei, geralmente eu já paguei, ou geralmente eu já desenvolvi o serviço e eu preciso receber. Então, os meus direitos geralmente são, ou estão, melhor, relacionados a duplicatas a receber, né? Eu preciso receber do meu cliente, que é é um direito meu, eu vendi para ele, ele tem que me pagar. Então, vamos dizer que eles me deram lá cheque predatado. Aquele cheque predatado, eles ainda são um valor a receber do meu cliente. Então, é um direito que eu tenho de receber. O que mais? Seguros, que foi o que eu falei na última aula. O que a gente faz? No início do ano, nós vamos lá e quitamos o nosso seguro, pagamos o nosso seguro, e durante um ano, né, um período aí de 12 meses, se acontecer alguma coisa com a minha área agrícola, com a minha plantação, com o meu silo, enfim, com o meu aviário, com o meu chiqueirão, eu tenho o quê? Eu tenho a possibilidade de assinar o meu seguro. Então, é um direito meu. Eu fechei um seguro, eu tenho o direito de acionar em caso que aconteça um sinistro, tá? Então, seguros, o que mais? Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre reserva? Sobre as nossas reservas legais? Que é o direito de eu explorar uma mina, de eu explorar a água. Por exemplo, eu dei o exemplo da Esferrier, que é aí perto de Toledo, né? Entre Toledo e Marechal, eu acho que é a Esferrier. Então, é o direito da Esferrier ter de explorar aquilo ali. Por mais do que aquelas pessoas, elas podem ter comprado aquela área que tivesse aquelas nascentes, por mais que houvesse isso, a prefeitura, o município, enfim, ali, ele tem o direito de pedir, comprar parte, né, resgatar parte aí dessas nascentes, mas eles deram o direito dela de desenvolver. Então, o direito, ela pode ter uma reserva legal, que é o governo, enfim, um órgão municipal, estadual, federal, conceder para que você utilize determinado lugar, né, para desmatar, enfim, para fazer aquilo, ou para utilizar de mineração, como as minas, por exemplo, ou então as nascentes. Alguém ia falar alguma coisa? Eu não, professor. Então tá. Então, os direitos é aquilo que eu tenho direito de desenvolver, eu tenho direito de receber, tá? Então, duplicatas a receber, seguros e reserva legal. Então, isso aqui seria algo dos direitos voltados aí para a propriedade rural. E o que é o patrimônio na contabilidade? O que vocês entenderam como o patrimônio na contabilidade? É o conjunto de bens, direitos e as obrigações aí, então, vinculado à pessoa. Isso aí. Então, o nosso patrimônio, o patrimônio líquido que a gente fala na contabilidade, ele é uma equação, que é os nossos ativos, que são os nossos bens e direitos, menos os nossos passivos, que são as nossas obrigações a pagar, né? Então eu tenho lá a minha relação de todos os bens e direitos que eu tenho, então todas as coisas boas, os meus ativos. Eu subtraio desses meus ativos todos os passivos que eu tenho a pagar, empréstimo, financiamento, imposto, vamos falar aí, fornecedor, luz, água, telefone, internet, tudo que eu tenho a pagar, eu subtraio desses meus ativos. O que me sobrar é o meu patrimônio líquido. Então, meu patrimônio líquido é como já diz o nome, líquido por quê? Porque eu já tirei tudo que eu teria que
teria a pagar. Então, é o que me sobrou líquido, igual como você vê hoje em dia uma folha de pagamento. A nossa folha de pagamento vem lá, o valor bruto do nosso salário com todos os descontos, INSS, enfim, imposto de renda, e daí vem o líquido lá do nosso salário. Então, se nós temos um patrimônio líquido positivo, ou seja, vamos dizer aí que subtraiu do ativo nossos passivos e ainda sobrou um valor de 300 mil reais. Isso quer dizer que a nossa empresa ela tem um patrimônio. Caso o patrimônio da empresa seja nulo, ou seja, zero, quer dizer que o meu ativo e o meu passivo, eles se igualaram, né? Então, eles eram iguais. Então, eu não tinha patrimônio. E caso meus passivos, eles sejam superiores aos meus ativos, aí eu tenho um patrimônio líquido negativo, ou seja, eu devo mais do que tenho de bens e direitos na minha empresa. Então, por isso que é importante a gente conhecer o patrimônio, para saber se aquilo tudo que a gente investe, aquilo tudo que todo o trabalho que nós desenvolvemos na nossa atividade, ele realmente está nos desenvolvendo mais bens e direitos, ou seja, mais ativos do que passivos. Então, de fato, eu tenho um patrimônio, eu estou conseguindo desenvolver cada vez mais um patrimônio para a minha empresa, tá? Aí, pedi para vocês fazerem essa pequena equaçãozinha aqui, né? Retomarem para entender novamente o que é o nosso patrimônio líquido. E depois disso, eu fiz a seguinte questão. Qual a importância de conhecer o patrimônio líquido de uma organização? Então, por que é importante eu conhecer o meu patrimônio? Quem quer falar aí? Para eu saber a diferença, né, do ativo e do passivo, e saber como a propriedade está em determinado momento, se ela está no vermelho ou se está bem. Exatamente. Então, o patrimônio líquido, ele nos demonstra lá no dia 31/12 de determinado ano, determinado período, se a nossa empresa ela tem mais bens do que obrigações a pagar, do que, vamos dizer assim, mais do que inadimplências, vamos dizer assim, tá? Na verdade, ela vai mostrar o saldo da balança comercial da empresa, né? Pode-se dizer. Ele vai dizer se a empresa gerou lucro ou se ela teve prejuízo. Isso. O patrimônio líquido, tá? Só para eu contextualizar aqui para vocês. A contabilidade, ela tem duas demonstrações contábeis principais, que a primeira é essa que a gente está vendo agora, que são as das contas patrimoniais, que é o balanço patrimonial. Então, ele vai nos mostrar o quanto nós temos de patrimônio líquido. Ou seja, se o nosso patrimônio líquido ele é positivo, ou se ele é negativo, ou se ele é nulo. Então, nós vamos saber aí se nós temos mais ativos do que passivos. Então, ou seja, se nós tivermos mais ativos do que passivos, a diferença é que nós temos um patrimônio líquido positivo. Então, isso quer dizer que a nossa atividade, o desenvolver da nossa atividade, ele está conseguindo desenvolver mesmo, criar um patrimônio para a nossa empresa. Aí, quem que falou? Matheus 3 ou Matheus Corto, que tinha falado agora? Como é que é, professor? Tá, então tá. Então, aí nós temos outra demonstração que é a subsequente, que nós vamos conhecer depois que a gente estudar essa aqui, que é a DRE, demonstração do resultado do exercício. A DRE, ela nos mostra se a empresa teve lucro ou prejuízo, tá? Então, ela nos mostra o desempenho da empresa. Então, essa aqui, essa primeira que nós estamos estudando, que mostra o patrimônio, ela mostra exatamente a posição financeira da empresa. O que é a posição financeira da empresa? Se o patrimônio da empresa está bom ou se ele está negativo, ou se ela está quase sem patrimônio, ou seja, se os ativos se equivalem aos seus passivos, ou seja, se os seus bens e direitos se equivalem às suas obrigações a pagar. Então, isso quer dizer que a empresa está começando a ter mais dívidas do que bens, do que ativos, enfim. Tá? Então, ela mostra a situação patrimonial, a situação financeira da empresa em dado momento. A DRE, ela vai mostrar o desempenho da empresa. Ou seja, do mês 1 ao mês 6, a empresa teve lucro ou prejuízo? Do mês 1 ao mês 12, a empresa teve lucro ou prejuízo? Então, mostra o desempenho da empresa. Se tudo que ela vendeu foi maior do que as suas despesas do período, as despesas incorridas, tá? Então, por que é importante conhecer o patrimônio da empresa? Então, ele é importante ser conhecido, eu vou até escrever aqui. É importante conhecê-lo para saber se a empresa tem uma situação financeira positiva.
Ou seja, se os bens e direitos... Opa! Obrigada. Se os bens e direitos são maiores, né, do que os passivos. Vocês pessoal, precisam decorar esses nominhos. Ativos, lembrem de coisa positiva. Então, bens e direitos, que foi o que a gente conversou antes, são os nossos imobilizados, nossos máquinas, equipamentos, terras, caixa, banco, e as nossas obrigações a pagar são o quê? A nossa luz, água, telefone, internet, caso aconteça, né, o nosso arrendamento, o aluguel aí da nossa terra, o que mais? Financiamento, empréstimo, então é aquilo que é negativo para a empresa. E a diferença de um entre o outro é o nosso patrimônio, então que de fato a empresa tem depois de pagar todas as suas obrigações. Tá? Ficou claro isso aqui para vocês? Suci. Então, agora vamos... eu quero ver essas contas aí. Isso aqui tava fácil, né, galera? Vamos ver se eu acertei. Então, vamos lá corrigir essa aqui. Acho que essa aqui é a mais importante aí do nosso rol de atividade. Então, aqui. 5. A empresa adora estudar contabilidade LTDA. Apresenta os seguintes saldos nas contas a seguir. Então, aqui eu coloquei várias contas para vocês e os valores do lado. Aí eu coloquei para vocês colocarem AP ou PL, ou seja, a conta ela é uma conta do ativo, do passivo ou do patrimônio líquido, tá? Então, vamos lá. Caixa é uma conta do ativo, do passivo ou do PL? Ativo. Ativo. Isso aí. Banco? Passivo. Ativo. Ó, toma, acertei. Peraí. Vamos lá, então. O banco, pessoal, quando a gente ouve ver banco na contabilidade, nós já vamos remeter à nossa conta bancária. Por exemplo, a nossa conta bancária de poupança, de conta corrente, ela só vai ser um passivo caso o nosso banco ele estiver negativo, tá? Então, se ele tiver aí, vamos dizer aí, um cheque especial, tá? Ou utilizando o limite da conta, que ela vai estar negativa. Aí sim ela vai ser um passivo. E daí, só para frisar aqui para vocês, também para vocês entenderem, toda vez que nós tivermos uma conta do ativo que ela for negativa, ela vai estar assim, ó, entre parênteses. Que daí vocês vão remeter isso como uma conta negativa, tá? Se ela tiver assim, quer dizer que está positivo. Então, só para vocês, às vezes a gente vê banco, já pensa em empréstimo, pensa alguma coisa nesse sentido. Mas banco, no caso aqui, é o valor que a empresa tem na poupança ou na conta corrente, tá? Então, é um bem, é um ativo, tá bom? Fornecedores de sementes, é um ativo ou um passivo? Passivo. Um passivo, exatamente. Eu estou devendo para o meu fornecedor. Um empréstimo bancário? Passivo. 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 Meus móveis e utensílios? Ativo. Ativo. Então, é aquilo que eu tenho de bem na minha empresa. Então, se eu tenho, vamos dizer aqui, essa calculadora eu comprei, essa calculadora aqui eu comprei com o dinheiro da minha empresa, isso aqui é um bem para mim, é um equipamento, é um ativo. Ele vai lá da minha empresa, eu posso contabilizar ele da minha empresa, tá? Então, meu computador, por exemplo, ele é um ativo na minha empresa, porque ele é um bem que eu comprei com o dinheiro da minha empresa, está registrado na minha empresa, tá? Financiamento a curto prazo. Como? Passivo. Passivo. Isso, passivo. Estoque de insumos. Ativo. Ativo. O estoque é ativo. O estoque é ativo, exatamente. O estoque, pessoal, é aquilo que eu comprei. Então, igual a gente estava falando antes. O estoque, por exemplo, de uma propriedade rural aí que tem pecuária. Vai ser os novilhos, os bezerros. Então, é aquilo que eu compro para desenvolver o meu produto final, que depois eu vou vender grande, eu vou carnear, enfim, vou vender só carne, etc. E lá, o que eu vou fazer com aquele animal, tá? Então, quando nós tratamos uma pecuária, esse vai ser o nosso estoque, que vai nos
vai nos proporcionar o nosso produto final para ser comercializado. Agora estou falando de uma atividade agrícola, vai ser os grãos, vai ser os transgênicos, vai ser o agrotóxico, vai ser os insumos em geral, aí, fertilizantes e etc., que também é aquilo que vai ajudar eu a ter o meu produto final. Então, toda a parte errei, não sei, não esqueci o nome, de desenvolvimento aí da minha soja, do meu milho, para depois eu poder colher e vender o produto final. Então, o estoque é o meu bem que eu vou utilizar para desenvolver o meu produto, para vender ao final aí para quem quiser comprar. Agora, reserva de lucro. Professora, não pode falar agrotóxico, tá? É defensivo agrícola. Ah, tá, desculpa. É pejorativo. Vocês vão me corrigindo. Antes eu falei veneno. Antes eu falei veneno, aí alguém falou agrotóxico. Agora como que é, Matheus? É defensivo agrícola. Tá bom, você vai me corrigindo, que eu vou errar algumas vezes ainda até que eu vou lembrar, tá? Por que não pode falar agrotóxico, Matheus? É um termo pejorativo, né? O agrotóxico leva em consideração algo ruim, algo tóxico. Ah, entendi. Beleza, compreendido então. Defensivo agrícola. Isso aí, pessoal. Então, beleza. Reserva de lucro é o que, galera? Essa eu quero ver quem acertou. Patrimônio líquido. Patrimônio líquido, isso aí. Então, é o meu PL. Terra. Ativo. Ativo, é aquilo que eu vou utilizar aí para, vamos dizer aí, é o meu principal ativo, é o meu principal bem para minha atividade agrícola. Trator. Ativo. Ativo. Financiamento a longo prazo. Passivo. Passivo. Uhum. Capital social. Patrimônio líquido. PL. Isso aí. Silos. Ativo. Ativo. Lucro acumulado. PL. Quer? Patrimônio líquido. PL, isso aí. Máquinas e equipamentos. Ativo. Ativo. Duplicatas a receber. Ativo. Ativo. Salários a pagar. Receber. Passivo. Acertei tudo. E aí, então, me falem quanto deu o valor do ativo de vocês. 110.850. Isso aí, 110.850. O quanto deu para vocês o valor dos bens? 85.650. 85.850? Não, 600? Peraí, deixa eu ver o meu aqui. Erramos. Será que esse aqui é meu bem? Não. Acho que esse aqui é o meu bem. Vamos ver, eu somei esses dois atrás. Vamos ver se vai bater. Não, bateu com o de vocês. Vai. Deixa eu ver aqui, ó. HP, né, professor? HP é uma desgraça. Caixa, meu bem. Banco é meu bem. Empréstimos não. Móveis e utensílios são meus bens. Estoque de insumos é o meu bem. Reserva de lucro é um bem. Por mais que ele não esteja no meu ativo, ele é um bem. É uma coisa que eu tenho reservada, vamos dizer assim, tá? Ele é um bem. Terra é meu bem. Trator é um bem. Vamos lá. Meu capital social é um bem, é um valor que eu investi na minha empresa. Silos é um bem. Lucro também. Lucro é meu bem também. Máquinas também. Duplicatas a receber, não. Duplicatas a receber direito, exatamente. Então, ó, aqui para mim deu 131.650 de bem. Deixa eu até colocar aqui inserir coluna, para depois publicar isso aqui junto para você. Bens. Isso. Isso aqui eu nem sei o que eu tinha feito aqui, mas tudo bem. Aí, o que mais falta? Direito, né? 10.200 eu coloquei.
Isso, o valor dos meus direitos, então, vai ser só um, né? Só duplicatas a receber vai ser o meu direito. É isso, né? Isso. Isso, só 10.200, então, deixa eu colocar aqui, direitos. 10.200 advindo das minhas duplicatas a receber, que é o valor que eu já vendi, já entreguei o produto para o meu cliente, mas ainda não recebi. Como eu já vendi, já entreguei o produto, é um direito que eu tenho de receber. Aí agora, o valor do meu passivo, qual vai ser? 79.850. Isso aí, eu acho que é isso mesmo. Isso aí, 79.850. Deixa eu colocar aqui. Passivo e aqui ativo. Aí o Esse PL é faz um menos o outro, já era. Isso, exatamente. 31 mil. Quanto que é o passivo? Já me esqueci. 79.850, né? Isso. E o PL 31. Isso aí. E o meu PL é 31 mil reais. Então, ó, se a gente souber o valor do ativo e do passivo, faz um menos o outro e sabe já direto o valor do PL. Não precisa nem somar, né? Mas é bom somar só para a gente fazer a prova real. Tá, pessoal? Eu sei que de início, assim, algumas coisas ficam um pouco, né? A gente não entende direito, fica um pouco confusas, mas é normal, tá? É bem normal até para o pessoal de contabilidade, é bem normal ter essa confusão aí, porque as nomenclaturas, como eu falei para vocês, mudam, e é um pouco metodológico, é um pouco chatinho a forma como a contabilidade ela caracteriza cada conta. Então, caixa, banco tem que ser ativo circulante, empréstimo é passivo, capital social, reserva de lucros, lucros acumulados, entra lá no meu patrimônio líquido. Então, a contabilidade ela faz essas distinções aí entre as contas que acaba nos confundindo um pouquinho. Então, a gente vai fazer bastante atividade, vai fazer bastante realmente práticas utilizando essas contas para que vocês fixem essas nomenclaturas e fixem essas metodologias aí contábeis na vida de vocês, depois vocês consigam desenvolver esses relatórios. Beleza? Então, na terça que vem nós não temos aula, porque vai ser feriado para vocês. Não sei se vocês já sabiam, então já vou adiantando, tá? Dia do professor seria na quinta-feira. Ao invés da FAG fazer o feriado na segunda e outro na quinta, ela vai adiantar o feriado para terça. Daí, quarta, quinta e sexta, vocês têm aula normal. Então, quarta-feira, nós teremos aula online para a gente continuar aí o nosso conteúdo. Beleza? Fechou? Fechou. Fechou? Então, tá bom, galera. Boa noite, bom feriado, se cuidem e até semana que vem. Fechou. Boa noite, professora. Até. Até mais. Boa noite, até.